Êxodo capítulo 1. Eu falei há pouco tempo sobre o livro do Gênesis, fiz um panorama, e hoje eu quero falar sobre o Êxodo. Hoje de manhã eu falei sobre o personagem principal do livro do Êxodo, que é Moisés, um pouco da vida de Moisés, e agora eu vou falar sobre um panorama do livro do Êxodo. Às vezes é como se você estivesse numa floresta e você fica perdido com as árvores, e você precisa olhar de cima e ter uma visão completa da floresta. Às vezes o livro bíblico é assim, a pessoa se perde nos detalhes, fica confuso, não consegue entender, porque não tem uma visão geral. Então eu quero te dar uma visão geral desse segundo livro da Bíblia. Nós estamos desafiando os irmãos a lerem a Bíblia toda, e falei um pouco sobre Gênesis. Hoje eu quero lhes falar sobre esses 40 capítulos. Imagine, vai durar umas 40 horas isso aqui, não? Você vai sair daqui amanhã, né? 40 capítulos em meia hora, se Deus nos der graça. É o livro do Êxodo, capítulo 1, diz assim: são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos de toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora vá lá para o final de Êxodo capítulo 40, Êxodo 40, versículo 34, Êxodo 40, verso 34. Último trecho do livro. Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, e aprofunda a nossa consciência do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muita gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, porque aprenderam a caricatura de Deus. Muita gente tem uma visão infantilizada de Deus. O pastor Tim Keller, nos Estados Unidos, quando ele plantou uma igreja em Manhattan, um dos lugares mais secularizados do mundo, entre jovens adultos, quer dizer, as pessoas mais difíceis de frequentar uma igreja, e ele conseguiu, pela graça de Deus, pregar o evangelho e atrair milhares de jovens. E eles perceberam que muitos daqueles jovens tinham sido criados na igreja evangélica, e eles cresceram com a visão extremamente negativa de Deus, extremamente punitiva. E
se afastaram. E quando eles ouviram o evangelho na sua essência, eles foram atraídos. Essa semana eu vi um rapaz que é humorista, era crente, agora não é mais crente, né? E ele fazia um personagem chamado Pastorzão, o Daniel. E aí agora ele não é mais crente. Ele começou falando: Jesus, a gente está sempre em dívida com Jesus. Eu nem pedi para ele morrer para mim. Aí eu já parei de ver o vídeo, né? E aí, como eu já o segui, eu sabia que ele foi criado na igreja. O pai dele, se não me falha a memória, era pastor. E tem muita gente que olha para Deus e Deus está no lado negativo da vida. Ou seja, Deus está naquele lado assim do que restringe, que é o que aconteceu com esse rapaz. É o que restringe, é o que tira a alegria da vida, tira o prazer da vida. E desenvolve uma relação muito infantilizada, um conceito muito infantil de Deus. Infantil nesse sentido de caricatura. E muito disso é fruto de uma leitura errada da Bíblia. E de uma leitura equivocada do Antigo Testamento. Não consegue enxergar o todo da revelação, porque a revelação de Deus na Bíblia é progressiva. As pessoas que falaram sobre Deus no Antigo Testamento, eles não têm a revelação completa. Deus se acomoda na compreensão da época, na linguagem da época, no entendimento da época. Quando você lê o Antigo Testamento, se você não tiver, por isso que eu li Hebreus 11, Hebreus 11 já está lendo o Antigo Testamento do jeito que ele deve ser lido, à luz da nova aliança, à luz do Novo Testamento, porque a revelação de Deus vai crescendo, e a revelação de Deus chega no ápice, a revelação de Deus chega na maturidade adulta, em Jesus Cristo. Jesus é a exata expressão do ser de Deus, e a partir de Jesus você olha e lê o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento eles não tinham toda essa revelação, inclusive os que escreveram, inspirados por Deus, ainda não tinham toda a revelação, porque há um limite, Deus não violenta os limites que Ele mesmo deu aos seres humanos. E aí quando você lê, às vezes você vai tendo essa visão equivocada. É por isso que quem vai começar a ler a Bíblia, precisa começar do Novo, porque o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. E aí eu quero mostrar para vocês, aqui no livro do Êxodo, essa visão do Evangelho, do Evangelho, de Jesus no Êxodo. E você vai entender, e aí as coisas ficam mais claras, aí você entende com mais profundidade, e você vai entender que até a compreensão bíblica tem camadas de profundidade, de absorção, de crescimento, e aí quanto mais você cresce, mais Deus cresce na sua consciência. Quanto mais restrito, pequeno e limitado você é, mais o seu Deus é pequeno, limitado e medíocre, porque a sua consciência é pequena, limitada e medíocre. Então o livro do Êxodo se divide em três grandes partes. A primeira parte é a libertação. O Deus que se revela é o Deus que quer libertar o seu povo da opressão política, econômica e social e espiritual do Egito. O povo viveu 400 anos sob o tacão do faraó em trabalhos forçados, trabalhando e sustentando o império egípcio. E Deus se revela a Moisés e fala assim: eu quero libertar o povo, eu vou tirar o meu povo e vou levá-los para a terra que eu prometi a Abraão, eu vou tirá-los desse lugar de sofrimento, eu vou tirá-los desse lugar e vou conduzi-los. E aí Deus usa Moisés, e através de Moisés o Senhor confronta o faraó e todos os deuses, os ídolos do Egito, e as pragas que Deus manda são para denunciar e desmascarar que são deuses falsos do império egípcio, e Deus liberta o seu povo. O Deus da Bíblia é um Deus da liberdade.
O Deus da Bíblia é um Deus que liberta. Só que, quando esse povo sai, depois das maravilhas, dos milagres, quando o povo está andando pelo deserto, Deus percebe, e Deus já sabia, que não basta só tirar o povo do Egito, tem que tirar o Egito de dentro do coração do povo. Ou seja, a libertação política, econômica, social é excelente, é maravilhosa. As pessoas precisam ser emancipadas da dependência. As pessoas têm que ser libertas do jugo de opressão, de escravidão financeira, econômica. As pessoas precisam, mas somente isso não é necessário. Por quê? Se você tirá-los da opressão política, esse vai ser o futuro opressor. Porque Deus proibiu Israel de ter escravo. Logo uns anos depois, Israel já tinha um monte de escravo. Deus tirou eles daquele sistema maligno, mas aquele sistema maligno estava dentro do coração. O Deus que liberta, quer libertar o homem, quer dar liberdade para as pessoas, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade para se relacionar com Deus, liberdade em todos os sentidos, quer fazer do homem livre. E aí, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, depois de pregar o Evangelho da Graça, de libertar o povo daquela religião extremamente pesada, o povo se converteu. Paulo escreve aos Gálatas: ó Gálatas, porque vocês estão se submetendo de novo a um jugo de escravidão, a escravidão da lei, do ritual judaico. E aí Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e foi isso que Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Deus da Bíblia é um Deus que liberta, é um Deus que nos chama da liberdade, inclusive dos rituais religiosos, inclusive da opressão religiosa, seja a opressão que for, para que o ser humano tenha essa liberdade guiada pelo Espírito Santo, essa liberdade interior, essa liberdade do coração, essa liberdade não mais para oprimir, mas para amar e para servir. E Deus escolhe esse povo e diz: eu quero tirar vocês, fazer de vocês um povo peculiar, um povo único, um povo diferente, que tem um jeito de viver diferente. Mas o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Então é muito legal, é muito interessante, é importante a gente batalhas para emancipar as pessoas da opressão econômica, social, cultural, religiosa, mas a libertação plena é interior, é espiritual, é existencial. É quando você é liberto do pecado, do domínio das trevas, é quando você sai da prisão moral, da prisão espiritual, e crê em Cristo, e Cristo te liberta. Então muita gente foi habituada a viver num contexto religioso do não pode. Eu lembro quando eu comecei o ministério: pastor, pode isso ou não pode isso? Eu falei: irmã, depende. Quando a pessoa pergunta se pode ou não pode, é porque ela ainda não cresceu na fé, é porque ela ainda não amadureceu na consciência, é porque ela ainda não tem o entendimento. Mas um monte de gente assim: eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu posso fazer, eu posso. Depende da intenção, depende da motivação, depende porque você vai, depende do que você vai fazer, depende do que está dentro de você. Eu posso frequentar esse lugar? Depende. Mas criado na gaiola, o pássaro que é criado na gaiola, quando se abre a gaiola, ele não vai embora, porque ele está preso, e a liberdade dá vertigem, e não consegue. Então é melhor ficar preso. Por isso que pessoas gostam de religião, de seitas, onde há autoridades, abusos e determinações, e diz: é isso, porque você não precisa pensar, não precisa escolher, não precisa se responsabilizar, porque tem alguém que manda e diz para você como é que você tem que viver. E aí, a liberdade assusta. É por isso que as pessoas se submetem a líderes autoritários, a seitas punitivas, a religiões que vigiam as pessoas, que punem, que fica de olho no que ela está fazendo, no que ela faz, que fica atento. E as pessoas se submetem a isso por causa do medo da liberdade. O povo, quando saiu e está lá, saudade do Egito.
saudade daquele tempo, saudade daquele sofrimento. Por quê? Porque nós queremos viver como crianças, e Deus quer nos tornar adultos, e Deus quer fazer com que a gente seja maduro, seja responsável, seja seres livres, guiados pela consciência iluminada pelo Espírito Santo, e é isso que Deus sempre quis fazer. Mas o ser humano prefere a prisão, porque na prisão você tem uma falsa segurança, você tem uma falsa segurança, vocês se sentem seguros. E o livro do Êxodo, primeira coisa, Deus é um Deus que liberta e que emancipa pessoas. Deus não infantiliza, Deus não torna pessoas dependentes, Deus não quer que a pessoa fique ali presa, Deus quer que você seja emancipado, como adulto, como pessoas maduras, como um povo que se relaciona com eles livremente, espontaneamente, voluntariamente. Essa é a primeira parte, e Deus liberta o povo e conduz o povo, e aí essa camada é a camada que chega em Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vos ponhais de novo em jugo de escravidão, vocês são livres. Louvado seja o nome do Senhor. Liberdade. Segunda parte do livro do Êxodo começa no capítulo 19 e 20. É a dádiva da lei. Deus se revela a Moisés no Monte Sinai assim: eu vou dar para você um presente, eu vou dar a minha lei para você. E aí essa lei, como a libertação tem o ápice na Páscoa, agora a lei, que são várias leis, mas ela tem um resumo, logo naquelas 2 tábuas de pedra que Deus escreve os 10 mandamentos e dá para Moisés, e Moisés recebe lá no monte, as 10 palavras, como os judeus chamam, os 10 mandamentos, as 10 palavras do fogo. Esse é o resumo ético, esse é um salto qualitativo na história da humanidade, e Deus dá para Moisés assim: eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês vivam em aliança comigo, eu quero que vocês conheçam o meu caráter, eu sou um Deus santo, eu sou um Deus que não compactuo com o mal, com a maldade, com a mentira. A lei é uma expressão do ser de Deus. Os 10 mandamentos não é que Deus inventou o negócio, é o ser de Deus. Deus diz assim: se você adorar um outro Deus, você vai ser escravo dele. Agora, se você adorar o Deus vivo, você vai ser livre. Se você fizer imagem do Deus vivo, você está reduzindo, confinando, definindo e diminuindo o Deus vivo. Se você tomar o santo nome de Deus, você está banalizando, você está se tornando uma coisa banal, aquilo que é santo, sagrado. Você não pode, você precisa ter um dia, é o dia de adoração, é o dia de descanso. O sábado é um presente que Deus deu, porque Israel, nem existia leis trabalhistas naquele mundo, e Deus falou assim: você precisa descansar, eu estou lhe dando um presente, nesse dia vocês vão me adorar, vocês vão renovar as forças, vocês vão desfrutar do seu trabalho, e Deus dá. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Isso é uma lei básica da vida, honrar os superiores, aqueles que lhe deram vida. Você não pode matar, você não pode roubar, as pessoas têm direito à propriedade privada, a vida é um bem inalienável, é um bem precioso que Deus deu. E Deus fala: você não pode matar, você não pode roubar, você não pode mentir, dar falso testemunho, você não pode fazer isso, você não pode inventar história, porque Deus é o Deus da verdade. É o Deus da verdade. Você não pode adulterar, porque Deus é um Deus da lealdade. Deus criou vocês para serem leais à pessoa mais próxima da sua vida. Você tem que ser leal a ela. Você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode mentir, e você não pode cobiçar. A lei de Deus é Deus estabelecendo uma ordem, que é uma expressão do seu ser, e a lei é um freio moral que Deus coloca na humanidade. A humanidade precisa de princípios, e Deus fala assim: isso é errado, isso é certo. A humanidade precisa de ordem, de estabilidade.
Os problemas do mundo moderno é que as pessoas perderam esses princípios absolutos. E aí não sabe o que é certo e o que é errado, não sabe o que é verdade e o que é mentira, fica confuso. Mas a lei que Deus deu é um presente, não há uma rivalidade entre a lei e a graça. A lei de Deus é uma expressão da graça. A lei é uma proteção, é um mandamento. Se você seguir isso aqui, você vai ser bem sucedido. Se você obedecer, muitas coisas boas vão acontecer. Então, é uma necessidade humana de ordem, de ética, de padrão, e Deus dá essa lei para Moisés. Agora observe, a lei tem esse papel de freio. Você vai dirigindo, aí opa, tem uma placa. Aí você até pensa assim, vou seguir, mas tem radar. Tem radar, aí você já diminui. Você está diminuindo, porque tem radar, vai tirar foto, vou pagar caro, você já diminui. É a lei. A lei é esse daí, é esse freio. Você precisa respeitar o sinal, precisa respeitar o espaço do outro. E Deus estabelece. Então a lei é um presente para a humanidade. Se você viver assim, você tem grandes probabilidades das coisas funcionarem na sua vida. Esse é o primeiro papel da lei. E a lei é um presente, é uma dádiva. Mas tem o segundo papel da lei. A lei foi dada porque nós somos transgressores e para revelar nossa transgressão. Em Romanos 6 e Romanos 7, Paulo vai dizer que a lei aumenta a pulsão, revela o pecado e ainda reforça o pecado. Paulo diz, se não fosse pela lei, eu não saberia o que é pecado. Ele diz que os pecados externos ele não cometia, mas quando chegou no não cobiçarás, que era interno, ele quebrou a lei e descobriu que é pecador. Então para que Deus deu a lei? Para revelar que ninguém consegue cumprir a lei plenamente. Ela é boa, ela é santa, ela é pura, mas nós não somos. Somos transgressores e a lei foi dada como um espelho para mostrar, esse é o padrão. E você não consegue cumprir esse padrão plenamente. Então você está lascado, você está condenado. E aí entra a solução de Deus, porque tudo foi planejado. Deus não é Deus de remendo. Deus não foi remendando as coisas. Tudo aqui está entrelaçado, Gênesis, o Êxodo, o Levítico, tudo está entrelaçado. Se Deus quiser eu vou pregar sobre Levítico, que eu acho que é um dos livros mais chatos da Bíblia, né? Nossa, se tem livro chato na Bíblia, tem, é chato, né? Aqui na hora que entra no capítulo 25 de Êxodo, eu acho que só costureiro e artesão que gosta, porque é só detalhes do tabernáculo. E você vai lendo, dá um sono, e você fala assim, será que eu estou pecando? Mas você observa que você tem que entender a floresta. Por que esses detalhes estão ali? Por que o Levítico está ali com aqueles detalhes? Por quê? Aí você precisa entender, quando você entende, aí as coisas ganham sentido, clareza, significado. Então a lei foi dada para revelar o pecado, para revelar que você é pecador, e para mostrar para você que você precisa de um Salvador. É por isso que Paulo diz que a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém? Você compreendeu? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. A lei freia e a lei revela. E depois a lei guia o regenerado. Mas a lei é um presente de Deus. A lei é um salto ético na civilização humana. Os antigos estudam a ética do mundo antigo e dizem assim, Israel é diferente. A ética de Israel é diferente. O padrão de conduta é diferente, porque Deus revelou algo que veio do céu. E essa revelação foi moldando, e o que tem de bom na civilização ocidental é a influência das escrituras, dessa revelação que Deus deu. O que tem de bom aqui é que Deus se revelou, mas a lei não salva. A lei revela a necessidade de um Salvador. A finalidade da lei é Cristo. A história lá da professora de religião que diz para os alunos assim, olha, vocês leiam a Bíblia, só não leiam o livro de Cantares, porque fala de sexo. Aí os meninos chegam em casa, vai ler o quê? Cantares. A lei desperta, realça, revela esse impulso pecaminoso. Diz assim, eu sou pecador.
Eu não consigo cumprir o padrão de Deus. Quem vai me salvar? Jesus Cristo. E a lei revela mais. Por isso que tudo na Bíblia é cristocêntrico. A lei revela que só um homem cumpriu a lei plenamente e totalmente. E ele teve a vida, aí ele expressa para nós, a vida mais bela, mais bonita, mais santa, que entrou na profundidade da lei de Deus, já viveu integralmente e radicalmente, foi Jesus Cristo. Ele é a lei encarnada, para dizer para vocês, olha a beleza da lei, olha a vida virtuosa, olha a vida ética, olha a vida moral, olha a vida desse homem, olha a autenticidade, olha a integridade, olha a forma como ele fala, como ele age, como ele pensa, como ele reage, como ele responde. Vejam a lei de Deus encarnada, porque a lei é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você tem que ensinar os 10 mandamentos para o seu filho. Aliás, é por isso que você tem que aprender os 10 mandamentos, entendeu? Se eu fizer uma sabatina aqui agora, vamos lá, irmãos. Os 10 mandamentos na sequência. Você devia escrever lá e pôr lá na geladeira, pôr no espelho, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Ah, não é ame a Deus e ame o próximo, não. Isso é o resumo que Jesus fez. É ali os 10 originais, ali é o padrão de ética. É por isso que você tem que aprender, passar para o seu filho e entender, porque se você achar que é só para punir, para castigar, aí você vai fugir, mas é para atrair que Deus deu a lei, você entendeu? Deus não deu a lei assim para falar, eu vou acabar com a alegria desse povo, você está muito feliz, não, Deus deu a lei para te trazer para perto, para que você pudesse entender, e ver que você não consegue, mas teve um que conseguiu, e é esse um que te salva, que te perdoa, que te liberta, é esse um que viveu a vida mais bela da história humana, é a lei encarnada, é o Senhor Jesus Cristo, amém? Você está ligando aí no estudo bíblico, está ligado? Primeiro, libertação, segundo, a lei, terceira parte do livro do Êxodo, o tabernáculo, capítulo 25 até o 40, aí entra os detalhes. Moisés, faça um tabernáculo. Fazer um tabernáculo, Moisés. Aí tem lá, costura a cortina, tantos metros, o tipo do tecido, a cor que vai ser, a estaca, o modelo, então lá é detalhado. E o Espírito Santo vem e unge a Bezalel e a Oliabe. E o Espírito Santo unge aqueles homens para ser, o quê? Artesãos. O Espírito Santo capacita o homem para aprender a costurar, fazer arte, fazer coisas com a mão, para fazer o tabernáculo. E esses homens são cheios do Espírito Santo, são capacitados para cortar, desenhar, costurar e tecer. Tecelãs cheios do Espírito Santo, tecelãos cheios do Espírito Santo. E eles vão construir, aí Moisés pede oferta, e o povo traz oferta, e aí Moisés fala, para que já tem, é ouro, é prata, é bronze, é a veste do sacerdote, são as pedras preciosas, aí são os objetos do tabernáculo, a arca da aliança. Em cima da arca da aliança tem o propiciatório, que é a parte mais sagrada do tabernáculo, é o santo dos santos, mas tem a arca, e em cima da arca tem o propiciatório, é o lugar do sacrifício, porque você, para provar a presença, você tem que passar pelo sangue, para experimentar a presença de Deus, o pecado tem que ser propiciado. O que está falando? Aí o tabernáculo é móvel, lá no deserto eles andam, carregam o tabernáculo, por quê? Porque Deus gasta aqui 15 capítulos falando disso. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu sou santo, vocês são pecadores, o sangue do meu filho ainda não foi derramado, eu posso ainda consumi-los pela minha santidade, e vocês precisam ser protegidos da minha santidade, e vocês precisam ter um lugar, que precisa de rituais, de objetos que representem, que simbolizem, que apontem aquilo que Jesus vai fazer na cruz. E aí todos os objetos do tabernáculo apontam para Cristo, todos os detalhes, o modelo vai para Cristo. E o que Deus está dizendo? Eu quero viver no meio de vocês, eu quero andar com vocês, eu quero me relacionar com vocês.
E o tabernáculo vai ser esse símbolo da minha presença, o Deus que quer andar no meio do seu povo, o Deus que quer se relacionar, que quer falar, que quer guiar, conduzir, iluminar, mostrar, transformar o seu povo. Esse Deus se reduz, se diminui e coloca símbolos, objetos, para que eles possam ter uma comunhão mais íntima com Deus. É por isso que o tabernáculo está aqui. E aí, quando o tabernáculo é construído, e eles consagram, a glória, a nuvem, a Shekinah de Deus, enche o tabernáculo. A presença do Senhor enche aquele lugar para dizer, agora Deus vai andar com vocês. O que está se revelando? Está mostrando para nós, Deus quer se relacionar com você. Deus quer andar com você. Deus quer viver dentro de você. Esse Deus soberano, majestoso, todo-poderoso, esse Deus glorioso, que não precisa de nada, Ele anseia por ter um relacionamento pessoal e íntimo conosco. Esse Deus se submete àquele povo teimoso do deserto, se submete a nós. Eu quero andar e viver no meio de vocês. Eu quero guiá-los, eu quero instruí-los, eu quero orientá-los, eu quero me relacionar com vocês. É um Deus relacional e por isso o livro do tabernáculo tem todos esses detalhes. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A introdução de João, ele começa lá no Gênesis. João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí no verso 14, o João termina a sua introdução, o seu prólogo. No verso 14 ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Detalhe importantíssimo aqui, esse versículo 14, essa expressão, e o verbo se fez carne e habitou. O verbo, literalmente, não existe em português. O que João está dizendo é, e o verbo tabernaculou. Ele fez o seu tabernáculo entre nós. Aquele tabernáculo de Moisés, ele ganhou carne e sangue. Aquele tabernáculo de Moisés, Deus andando no meio de vocês. Aquele tabernáculo cheio da glória, da nuvem, da glória da Shekinah, ele se fez carne e sangue em Jesus Cristo. Jesus é o tabernáculo de Deus entre nós. Para dizer que Deus agora chama você e eu para dentro do tabernáculo, para dentro da glória, para dentro da comunhão, para dentro da intimidade com Deus. Ele se fez carne, Ele tabernaculou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, aquelas tábuas de pedra, o Espírito Santo escreveu no nosso coração e na nossa consciência. Aquele tabernáculo móvel, bonito, belo, é só uma representação do Cristo que vive dentro de nós e que quer se relacionar com você. Você pode, irmão, você pode ter uma relação com Deus infantilizada, que você só se relaciona com Deus dentro do templo. Você pode voltar para o Antigo Testamento, uma vez por semana você ouve a voz de Deus, você ouve a pregação, você lê a Bíblia, você canta louvor, você pode. Muita gente, você pode ter uma relação com Deus da barganha, Senhor, cumpro isso. Você pode reduzir, tem muita gente que reduz a vida, mas Deus está nos chamando para uma vida mais profunda, mais íntima, de consciência, de dizer assim, sabe aquele santo dos santos, que os sacerdotes tinham medo, sabe aquela arca da aliança, que hoje as igrejas evangélicas ficam tudo estupidamente, porque isso é voltar aos rudimentos.
Você voltou aos rudimentos. Criança que não tem pensamento abstrato, simbólico, você faz as coisas de forma concreta. E Deus fez isso quando a humanidade ainda era primitiva. Então Deus fez esses negócios. Deus fez isso porque não tinha consciência ainda. As pessoas eram assim, mas agora, depois de Jesus, você ficar com o negócio de Arca da Aliança, você está voltando a ser criança, antes de ser alfabetizado, antes de amadurecer, porque agora aquela Arca da Aliança, as tábuas da lei, tudo aqueles rituais, tudo aquilo lá, irmãos, tudo isso, o Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, colocou dentro de você, e diz para você, o Santo dos Santos é você, é o seu corpo, é ali que o Espírito Santo habita, e foi por isso que Jesus morreu, para fazer tabernáculo na sua vida, para você ter a lei dentro da sua consciência, para você ser santo, não por obrigação, não por medo de ir para o inferno, mas porque você foi atraído por um Deus que te ama, que quer que você seja maduro, que você seja gente, que você seja adulto, que você seja responsável, quer que você deixe de ser criança e amadureça e viva a vida plena na presença de Deus, crescendo em glória e intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que Jesus morreu, é para isso que esse livro foi dado, é para que a gente expanda a consciência e deixe de servir um Deus caricaturizado. Deixe de servir um Deus pequeno, geográfico, localizável. Deixe de servir um Deus de hora e lugar marcado. Deixe de servir um Deus para você ter uma vida sempre na presença, na comunhão, na intimidade, na maturidade e na santidade, que foi o que Deus preparou para nós. Quando Moisés via a Deus, o rosto dele brilhava. Hoje, todos nós, sem o véu, contemplamos Deus face a face, pela glória de Jesus, e a luz de Cristo brilha em nós. O que você e eu recebemos é muito maior do que o que Moisés viu, porque nós recebemos a glória plena de Deus revelada na face de Cristo, implantada em nós pelo Espírito Santo, e a glória é para crescer e para fluir. A glória de Deus foi nos dada na nova aliança em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então você é chamado para essa vida plena, essa vida abundante, essa vida espiritual em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Você tem medo de Deus? Não precisa. Você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo da ira de Deus? Jesus já recebeu toda na cruz. Você ainda faz barganha, faz promessa: Senhor, se o Senhor me dá isso, eu não vou comer chocolate uma semana. Você ainda está nesse nível ainda? Você ainda está nesse nível de só no domingo que você lê a Bíblia? Você ainda não provou a glória de Deus revelada em Jesus? Você ainda não conheceu o que é mais santo e sagrado que está dentro de você, o Espírito Santo, que quer iluminar sua mente, sua consciência? Nós precisamos uns dos outros, de pastores, mestres, mas você não precisa de mediador, você não precisa de pastor para te levar a Deus. Agora você vai direto ao trono da glória e da graça, sem mediadores, sem homens. Você tem o Espírito Santo, que é o seu mestre, que é o seu guia, na palavra. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Fala assim: eu quero aprofundar minha consciência. Eu quero ter os olhos abertos para que a palavra seja doce, para que seja apetitosa, seja preciosa, para que eu entenda que cada palavra aponta para Jesus. A revelação da glória de Deus, o tabernáculo que se fez carne, a vida mais bela já vivida, a vida mais santa, a vida mais desejável,
a vida mais atrativa, a vida mais interessante, a vida mais fascinante que alguém já viveu na face da terra foi a vida de Jesus. Aleluia. Que os nossos olhos sejam atraídos por ela e que a gente entenda que tudo que o Senhor fez é graça, é pura graça, é pura bondade. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente desvende as maravilhas da Tua lei. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente desvende a doçura da Tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente sinta a preciosidade da Tua revelação. E abra os nossos olhos para que a gente saiba que o melhor de Deus é o próprio Deus. É o próprio ser de Deus, que o Senhor é desejável, que o Senhor é extraordinário, que o Senhor é um ser amável, e a nossa alma é atraída por Ti, e não há nada que se compara com a excelência do Teu ser e da Tua beleza, do Teu plano, do Teu propósito, da Tua história. O Senhor não é um Deus de remendos, é um Deus de propósitos eternos. E nada vai impedir o Senhor de realizar os teus propósitos. Por isso, Senhor, nessa noite, alarga a nossa consciência, amplia o nosso entendimento, aprofunda, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor e com o Teu Espírito. Faz-nos entender e discernir e ver a graça e a glória e a verdade do Senhor na palavra e a palavra dentro de nós. Obrigado por Moisés, que foi fiel na sua geração. Obrigado pela libertação do Êxodo. Obrigado pela lei, obrigado pelo tabernáculo, mas sobretudo, Senhor, obrigado pelo verbo que se fez carne, que nos revelou a expressão exata do ser de Deus, que é Jesus, e ver na face dele toda a glória de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia por esse privilégio que nós temos, por essa dádiva que o Senhor nos deu, de sermos pessoas da nova aliança, pessoas do pacto eterno. Por meio de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém.